Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Lendário. Capítulo 171. As palavras de Mirai fizeram os olhos de Hiruzen Sarutobi se arregalarem em descrença. Ele esperava que Mirai pudesse mirar em Danzo Shimura, Koharu Tatani e Omura Mitokado. Mas ele nunca imaginou que Mirai ousaria aniquilar os clãs Shimura, Mitokado e o Tatani completamente. Este homem estava completamente desprovido de preocupação com as consequências? Ele não temia que outros clãs na aldeia se sentissem ameaçados e se unissem contra ele? Sem um traço de tristeza pela morte de seus companheiros, Hiruzen murmurou suavemente. Por que você matou tantas pessoas? Não somos todos uma família nesta vila? Mirai zombou. Família? Você está se referindo a Danzo Shimura, que conspirou incansavelmente para exterminar o clã Uchiha? Ou Koharu Tatani, que abusou de sua autoridade para desviar os bens dos Uchiha? Ou talvez Omura Mitokado, que constantemente causava problemas para meu clã? E você, terceiro Hokage? Sempre se protegendo contra os Uchiha, excluindo o próprio clã que ajudou a criar esta vila do núcleo de seu poder, e designando Anbu para nos monitorar 24 horas por dia. Vocês são o que chamam de família? Você não se sente envergonhado de dizer isso, não é? Mirai zombou, seu tom cheio de desdém. Se Hiruzen Sarutobi e seus aliados tivessem realmente considerado os Uchiha como família, haveria inúmeras maneiras de resolver as tensões da vila com o clã. Os Uchiha não teriam enfrentado a beira da aniquilação, e ele não teria que se preocupar infinitamente em se libertar desse destino predeterminado. Depois de viver no mundo ninja por mais de uma década, Mirai experimentou em primeira mão o quão malicioso foi o tratamento dado ao clã Uchiha sob a liderança de Hiruzen. Hiruzen respondeu, tudo o que fiz foi pela vila. Você é um Uchiha, você deveria entender seu clã melhor do que ninguém. Quanto mais forte um Uchiha se torna, mais extremo seu comportamento se torna. Quando eles perdem seus laços de amor, eles atacam em loucura contra o mundo. Mirai interrompeu friamente, então me dê um exemplo. Hiruzen hesitou antes de responder. Por exemplo, Uchiha Madara. Mirai balançou a cabeça com desdém. Madara simplesmente viu as falhas nesta vila e buscou estabelecer uma nova ordem. Isso não tem nada a ver com o absurdo que você acabou de vomitar. Vendo Hiruzen ficar em silêncio, Mirai continuou em um tom uniforme. Os Uchiha sempre lutaram na linha de frente por esta vila, nunca abusando de sua autoridade ou fugindo de seu dever. Inúmeros membros do meu clã sacrificaram suas vidas por Konoha, e quando Madara partiu, o clã inteiro escolheu ficar para fazer desta vila seu lar. Apesar de tudo isso, fomos recebidos com suspeita e exclusão. Qualquer expressão de insatisfação era recebida com acusações de instabilidade. Mirai soltou uma risada sem alegria. Ser um gado submisso é tudo que vai te satisfazer? Para a aldeia? Que piada! O sorriso de Mirai desapareceu, substituído por uma expressão fria e indiferente. Daqui a 3 dias a vila sediará os exames conjuntos Chunin. Como Hokage você é obrigado a comparecer. Caso contrário, o clã Sarutobi terá o mesmo destino que o clã Shimura. Mirai não tinha intenção de continuar com essa discussão. Quando Orochimaru expôs os feitos de Hiruzen e seus aliados durante os exames Chunin como planejado, o mundo os julgaria de acordo. Quando os selos e correntes em seu corpo foram desfeitos, Hiruzen sentiu um pequeno alívio. Se esse fosse um evento envolvendo várias aldeias, então certamente Mirai não agiria contra ele na frente de tantas testemunhas. Talvez se ele cooperasse, ainda poderia haver uma maneira de manobrar para sair dessa situação. No mínimo, ele precisava garantir a sobrevivência do clã Sarutobi. Konogakakuri. Parado diante dos imponentes portões de Konoha, o quarto Raikage cerrou seu punho solitário com força. Ele havia imaginado invadir esses portões com suas forças inúmeras vezes antes, sonhos pelos quais ele havia sacrificado um braço. Se não fosse por Uchiha Mirai, a aura de Ai explodiu incontrolavelmente, fazendo com que os 2 guardas de Konoha, Yamashiro Aoba e Kamizuki Izumo, se levantassem cautelosamente. Raikage-sama, acalme-se. Samui, com seus cabelos dourados brilhando ao sol, falou em tom severo. Ai recuperou a compostura, olhou para os guardas e bufou antes de se afastar. Desta vez, ele estava determinado a reunir o máximo de inteligência possível. Só então o próximo ataque de Komogakure a Konoha poderia ter sucesso. Depois que o grupo de Komogakure partiu, um shinobi grande e musculoso se aproximou dos portões, carregando um homem idoso com o nariz proeminente no ombro. Eles pararam antes de entrar. O velho olhou para os portões e suspirou. Tantos anos. Nunca pensei que esses ossos velhos voltariam aqui. Pai, perguntou o shinobi corpulento. Você já esteve em Konoha antes? O velho assentiu. Eu já. E vamos apenas dizer que não foi uma experiência agradável. Vamos torcer para que dessa vez seja melhor. Vamos, Kurotsushi. Sim, pai. Cerca de 1 hora depois, um grupo de shinobi usando bandanas de Kirigakure chegou aos portões, liderados por ninguém menos que Genjutsu Suzuki. Finalmente chegamos em Konoha. Terumi Mei sorriu brilhantemente. Mei-senpai, você parece muito animada, comentou um jovem shinobi Mangetsu Suzuki. Claro, Mei respondeu. Konoha não tem escassez de homens bonitos. Tenho certeza de que vou me divertir. Mangetsu inclinou a cabeça. Ouvi dizer que você tem uma queda por Uchiha Mirai? Mei congelou momentaneamente antes de balançar o punho de brincadeira. Quem te contou essa bobagem? Mangetsu coçou a cabeça. O que você quer dizer com isso? Mei rapidamente descartou o assunto, voltando sua atenção para os exames Chunin. Escutem.
Esta é uma chance de provarmos a nós mesmos. Certifiquem-se de não envergonhar Kirigakuri na frente de todos. Um garoto nervoso com óculos falou hesitantemente. Mei-senpai, eu não estou confiante. Antes que Mei pudesse responder, Mangetsu deu um tapinha no ombro do garoto. CHJR, não se preocupe. Eu te empresto meu Iramekarei se isso ajudar. Sério? Os olhos de CHJR se arregalaram. Mas e você? Mangetsu sorriu. Não se preocupe comigo. Eu posso usar todas as 7 lâminas. Além disso, temos alguém incrível em nosso time dessa vez. Ele se virou para o garoto silencioso ao seu lado, abrindo um sorriso travesso. Não é mesmo, Zabuza? Capítulo 172. Em resposta à pergunta de Zuki Mangetsu, Zabuza soltou um bufo frio e optou por não responder. Sentindo-se ignorado, Mangetsu resmungou baixinho. Que cara de sangue frio. Terumi Mei, que observava o grupo em silêncio, não conseguiu esconder a preocupação que surgiu em seu rosto ao observar o comportamento de Zabuza. A atmosfera em Kirigakuri estava se deteriorando há algum tempo. Zabuza massacrou infamemente todos os seus colegas de classe ao se formar na Academia Ninja, mas em vez de enfrentar a punição, o Mizukage, que fervorosamente promovia a política da névoa de sangue, glorificou suas ações. O clã Kaguya foi aniquilado e outros clãs ninjas entraram em confronto constante com o quarto Mizukage, tanto nas sombras quanto abertamente. O que mais preocupava Mei, no entanto, era que o Mizukage estava se tornando cada vez mais recluso, visto apenas pelo Ambu que transmitia suas ordens. O que seria de Kirigakuri se isso continuasse? Os pensamentos de Mei se voltaram para sua última conversa com Uchiha Mirai. As palavras ameaçadoras dele pesavam muito em seu coração. Será que Kirigakuri estava realmente destinado a afundar ainda mais na escuridão? Conforme os exames Chunin se aproximavam, Shinobi de Komogakuri, Iwagakuri e Kirigakuri já tinham chegado em Konoha. Logo depois, ninjas de vilas menores começaram a chegar também. Ao ouvir sobre a grande escala dos exames, daí de várias nações também chegaram em seus luxuosos palanquins, ansiosos para testemunhar o espetáculo em primeira mão. Para eles, Shinobi não eram nada mais do que ferramentas humildes. Ainda assim, as batalhas de ninjas eram muito mais emocionantes do que os duelos formais de samurais. Comerciantes também se aglomeraram em Konoha. As restrições rígidas de Konoha ao comércio foram momentaneamente suspensas, apresentando uma rara oportunidade de lucro. Um dia antes do início dos exames, a delegação de Sunagakuri chegou a Konoha. Enquanto eles observavam as ruas movimentadas da Vila da Folha, os ninjas da areia não conseguiam deixar de sentir inveja. Comparado a Konoha, Sunagakuri não era nada mais do que um deserto árido. Se ao menos pudéssemos viver aqui. Alguns ninjas da areia se voltaram para seu líder, Pakura, incapazes de suprimir sua curiosidade. Pakura-sama, por que o Kazekage ainda não chegou? De fato, desde a última batalha com Orochimaru, o Kazekage tem agido sozinho. Eu me pergunto o que o Kazekage pensaria da prosperidade de Konoha. Por que o povo de Konoha consegue desfrutar de uma vida tão boa? Pakura o silenciou com uma repreensão severa. Parem de especular sobre o Kazekage e se comportem. Embora Mirai não tivesse compartilhado todos os detalhes com ela, Pakura estava bem ciente de que Rasa provavelmente estava morto, e o chamado Kazekage era apenas um impostor. Mesmo assim, enquanto ela olhava para a multidão de pessoas enchendo as ruas de Konoha, uma centelha de esperança acendeu em seu coração. Se o plano de Uchiha Mirai der certo, talvez um dia o povo de Sunagakuri possa desfrutar de uma vida igualmente próspera. Por esse sonho, ela estava disposta a suportar qualquer coisa, mesmo que isso significasse sacrifícios pessoais. Os exames Chunin começaram conforme o planejado. Mirai deixou o formato do exame inalterado. A primeira etapa ainda era o teste de teoria ninja, supervisionado por Morino Ibiki, que havia se juntado recentemente à força de tortura e interrogatório. Ao contrário de sua aparência futura, marcada e intimidadora, Ibiki agora era um jovem de feições marcantes e olhos de pálpebra única. Assim como na linha do tempo original, Ibiki começou com uma introdução elaborada após distribuir as provas. A trapaça resultará em banimento vitalício dos exames, declarou ele. Se um membro da sua equipe falhar, toda a equipe será desclassificada. No entanto, se você decidir desistir, perderá apenas sua qualificação individual e não afetará seus companheiros de equipe. Apesar de sua fala intimidadora, apenas os ninjas de Konoha pareciam levar suas palavras a sério. Afinal, os shinobi das outras vilas sabiam que Konoha não tinha autoridade para decidir sua promoção a Chunin. Ibiki não conseguiu evitar sentir-se frustrado. Ele havia passado um tempo considerável elaborando essas regras, pensando que elas brilhariam neste exame. Em vez disso, seus esforços foram recebidos com indiferença, exceto pelos próprios participantes de Konoha. Na sala de monitoramento, o Raikage, caiu na gargalhada. Okage, sua vila realmente ama complicar as coisas. Um simples exame teórico, mas você acumula tantas regras. Você deve ter muito tempo livre. Hiruzen Sarutobi não disse nada. Sua mente estava em outro lugar. Se Uchiha Mirai não o tivesse pressionado a comparecer, ele não teria perdido tempo com os exames. Após reassumir o papel de Okage, Hiruzen passou a entender o quão rigidamente Uchiha Mirai controlava Konoha. Tomar o poder não era mais sua prioridade, garantir a sobrevivência do clã Sarutobi havia se tornado sua principal preocupação. Vendo o silêncio de Hiruzen, Ai estalou a língua em aborrecimento. Velho teimoso. Ai lembrou como, durante uma negociação recente com Konoha, eles garantiram benefícios significativos.
Além disso, eles obtiveram um insight importante. Os clãs de Konoha estavam cheios de conflitos internos e sua unidade externa era apenas uma fachada. A aniquilação de clãs como Shimura, Mitokado e Utatani, juntamente com o repentino retorno de Hiruzen ao poder, indicaram que Konoha estava lutando contra o caos interno. Parecia provável que Konoha tivesse sofrido danos significativos e agora estivesse tentando mascarar sua fraqueza exibindo a força de sua geração mais jovem por meio dos exames Chunin. Sorrindo, Ai sentiu que suas suspeitas foram confirmadas. No entanto, Onoki Utsushikage zombou interiormente. Tolo. Assim como seu antecessor, o terceiro Raikage, Ai não era nada além de músculo sem cérebro. Enquanto Uchiha Mirai vivesse, Konoha possuiria poder que superaria em muitas outras vilas. Isso era indiscutível. Onoki conhecia muito bem o verdadeiro poder do Mangekyou Sharingan. Foi esse medo que o trouxe pessoalmente a Konoha, para confrontar os olhos assustadores que ainda permaneciam em sua memória. Enquanto isso, Genjutsu Uzuki de Kirigakuri meditava em silêncio. Sua vila não teria se incomodado em comparecer aos exames se não fosse pelas ameaças veladas de Mirai. Por baixo do chapéu do Kazekage, Rasa olhou para Hiruzen. Sensei, ele murmurou para si mesmo, desta vez, eu o enviarei pessoalmente em sua jornada final. Para este final perfeito, passei inúmeras horas aperfeiçoando a técnica proibida. Capítulo 173. A primeira fase dos exames Chunin terminou rapidamente e sem muito alarde. Tirando alguns participantes que desistiram devido à imensa pressão, quase 2/3 dos ninjas passaram. A segunda etapa, como de costume, aconteceu na Floresta da Morte. Como muitos participantes passaram da primeira fase, Uchiha Mirai reduziu o tempo limite para a segunda fase para 3 dias. As equipes que não conseguiram reunir os pergaminhos do céu e da terra ou não chegaram à torre central dentro do prazo foram desclassificadas. Para a surpresa de todos, após as batalhas extenuantes da segunda fase, Konoha teve o menor número de sobreviventes entre as 5 principais vilas, além das pequenas vilas que claramente estavam apenas aumentando os números. Apenas alguns, como Zuki Yugao e Mitarashi Anko, conseguiram passar. Este resultado deixou os outros Kage perplexos. Na opinião deles, Konoha havia iniciado os exames Chunin conjuntos para mostrar sua força para todo o mundo ninja. Assim, as outras aldeias enviaram deliberadamente seus genins mais fortes, particularmente Komogakuri, que reuniu vários homens altos e barbudos que alegavam ser genins. Mas vendo o resultado, até mesmo a Inoki não conseguiram deixar de se perguntar se não teriam exagerado. Será que Konoha realmente propôs o exame conjunto com intenções puras? O Raikage e os outros refletiram sobre o pensamento ao longo dos dias. Com a segunda etapa concluída, a terceira etapa dos exames Chunin começou oficialmente. Manhã, a luz dourada do sol pintava a terra, afugentando a escuridão. O céu estava claro e sem nuvens, oferecendo uma visão ininterrupta da paisagem abaixo. No inverno rigoroso, uma manhã tão clara e sem neblina era uma visão rara. As ruas estavam cheias de pessoas correndo, suas respirações formando baforadas brancas no ar frio. Elas enterravam seus pescoços em cachecóis, excitação e antecipação iluminando seus rostos. Finalmente, a última etapa dos exames Chunin está prestes a começar. Eu estava tão animado que não consegui dormir ontem à noite. Finalmente amanheceu. Este é o primeiro exame conjunto em larga escala desde a fundação das aldeias. Mal posso esperar. Eu me pergunto qual ninja da vila reivindicará a vitória. A multidão conversava enquanto se dirigia para o leste, em direção à arena central de Konoha. Apesar do nome, a arena central estava localizada perto da rua Tanzaku, na parte leste de Konoha. A rua Tanzaku, conhecida por sua vibrante indústria de entretenimento, abrigava casas de jogos de azar, casas de chá, fontes termais mistas e muito mais, tornando-a um dos marcos icônicos de Konoha. Agora, com o fluxo de pessoas, as ruas antes espaçosas ficaram lotadas. Longas filas, divididas em 5 filas, se estendiam por quase 200 metros das 4 entradas da arena. Dentro da arena, o enorme local, com capacidade para dezenas de milhares de pessoas, já estava pela metade. 2 plataformas de observação ofereciam vistas panorâmicas da arena, uma no lado norte e a outra no sul. Na plataforma norte, vários dain vestidos com vestes luxuosas se abanavam calmamente, conversando divertidamente. Esses eram os 5 indivíduos mais poderosos do mundo ninja. O dain da Terra do Vento falou primeiro. Eu nunca imaginei que uma vila ninja pudesse construir algo tão grandioso. Realmente uma revelação. O dain da Terra zombou. Eles não passam de ferramentas. Desperdiçar recursos assim. Onde está o respeito pela hierarquia? O dain da Terra do Relâmpago concordou. Dain do Fogo, você é muito leniente com seus subordinados. Se isso continuar, como eles podem respeitá-lo? Ninja não deveria ter status. O dain da Terra da Água não disse nada, apenas bufou para mostrar seu desdém. O dain do Fogo assentiu. Você está certo. Parece que vou precisar colocar esses ninjas em seus devidos lugares. Ele riu. Desperdiçar meus fundos em frivolidades como essa. Eu vou lidar com isso depois. Então, com um sorriso, ele acrescentou. Não vamos sair correndo hoje à noite. Vou oferecer um banquete. Vamos apostar um pouco? Os outros trocaram olhares, nada impressionados. Que iguarias uma vila ninja poderia oferecer? O dain do Fogo riu. Já faz um tempo desde a última vez que nos reunimos. Faça-me o favor. Relutantemente, o outro dain concordou. Uchiha Mirai, parado do outro lado da arena, desviou o olhar. Os ninjas lutaram e sangraram, enquanto esses homens riam e conspiravam.
fracos e impotentes, mas arrogantes o suficiente para tratar os ninjas como meras ferramentas. Mirai zombou. Assim que os exames Chunin terminassem, ele visitaria pessoalmente o Dain do Fogo. Ele gostaria de ver como o homem planejava colocá-lo em seu devido lugar. À medida que o sol subia, a arena ficava lotada. Finalmente, os 5 Kaji apareceram na plataforma sul, provocando aplausos estrondosos da multidão. Até mesmo o normalmente severo Hiruzen Sarutobi não conseguiu deixar de sorrir diante da adoração. Era para isso que ele vivia, autoridade absoluta e reverência generalizada. Naturalmente, essa cena irritou Dain. Quando é que as ferramentas receberam tanto reconhecimento? De pé no centro do palco, Hiruzen pigarreou e começou o discurso de abertura da rodada final. Os aplausos da multidão tornaram-se ensurdecedores. Por um momento, Hiruzen sentiu uma onda de tentação. E se ele declarasse o Uchiha Mirai um ninja desonesto agora mesmo? Assim que esse pensamento lhe ocorreu, ele sentiu um olhar arrepiante sobre si. Olhando através da arena, ele viu Mirai braços cruzados, olhando friamente. Hiruzen imediatamente descartou a ideia. Se ele antagonizasse Mirai agora, o clã Sarutobi poderia não sobreviver às consequências. Sob os olhares ansiosos da multidão, a terceira etapa dos exames Chunin começou. Os ninjas selecionados para esta etapa foram os melhores de sua geração, e as batalhas não decepcionaram. Aplausos irromperam continuamente nas arquibancadas. Isso é incrível. Os ninjas de cada vila parecem tão fortes. Sim, a qualidade dos genin dessa vez está muito acima dos exames anteriores. Essa é a força das 5 grandes nações. É como uma vitrine para sua nova geração. Liberação de água, liberação de fogo, liberação de terra, liberação de relâmpago. Eu queria poder exercer tal poder. Quando as batalhas atingiram o clímax, o Kazekage Rasa de repente agarrou Hiruzen Sarutobi pelo ombro, puxando-o para o telhado acima da plataforma sul. Os 4 guardas de Rasa o seguiram, cada um indo para um canto do telhado. Arte Ninja, formação das 4 chamas violetas. Capítulo 174. Arte Ninja, formação das 4 chamas violetas. Em um instante, uma barreira violeta translúcida se abriu, envolvendo o 4º Kazekage Rasa e o 3º Hokage, Hiruzen Sarutobi, dentro dela. Esse acontecimento inesperado surpreendeu todos os presentes. Os exames Chunin estavam progredindo suavemente. Por que o Kazekage e o Hokage ficaram presos de repente dentro de uma barreira? Até mesmo o 4º Raikage, o 3º Tsuchikage, Onoki entre outros, foram pegos de surpresa, sem noção do que estava acontecendo. Imediatamente, os membros da Anbu de Konoha se reuniram abaixo da arena. Pouco tempo depois, um grupo de shinobi renomados, incluindo Namikaze Minato, Yuga Yashi, Nara Shikaku e Inuzuka Tsumi, também chegaram ao local. No entanto, todos eles apenas assistiram ao espetáculo em silêncio, sem mostrar sinais de que iriam tomar alguma atitude. Neste momento, Uchiha Mirai apareceu acompanhado de membros da força policial de Konoha. O que está acontecendo? Alguém está atacando o 3º Hokage e nenhum de vocês está se oferecendo para ajudar? A dura reprimenda de Mirai levou Yuga Yashi a responder firmemente: Mirai-sama, a formação das 4 chamas violetas é uma barreira defensiva. Qualquer coisa que entre em contato com ela será instantaneamente incinerada. A menos que aqueles que lançaram a barreira desativem voluntariamente, é impossível atravessá-la pelo lado de fora. Após a explicação de Yashi, Nara Shikaku assentiu em concordância. Sem outra escolha, Mirai só pôde ceder. A multidão murmurava entre si, atônita e perplexa, com os olhos fixos na plataforma alta. Será que o Kazekage atacou o Hokage? Onoki e junto com os outros observadores, trocaram olhares confusos. O que Konoha está fazendo agora? Embora perplexos, nenhum dos espectadores moveu um músculo. Onoki ficou ali, entretido com o drama que se desenrolava. Vendo isso, Mirai sorriu levemente e rapidamente formou uma série de selos de mão. Atrás dele, um homem encapuzado de preto se mexeu enquanto sua consciência gradualmente retornava. Isto é Konoha? Achei que estava morto. O murmúrio do homem foi interrompido por uma risada fria. Fugaku, abra os olhos e observe com cuidado. O show está apenas começando. O corpo de Uchiha Fugaku enrijeceu. Mirai, ele me convocou de volta da Terra Pura novamente. Fugaku queria resistir, mas não conseguia se mover. Tudo o que você precisa fazer é assistir, disse Mirai, com a voz fria. É hora de encarar a realidade. Rangendo os dentes, Fugaku cuspiu. Eu já tirei minha própria vida. Por que você não me deixa em paz? Porque sua covardia quase nos matou, Mirai respondeu categoricamente. Não tolerarei tal fraqueza. Você verá por si mesmo quão tolos eram seus ideais. Mirai acrescentou com uma pitada de escárnio. Você deveria ser grata por eu não ter preferências particulares. Caso contrário, seu sofrimento seria 1000 vezes pior. Dentro da barreira, Hiruzen olhou para Rasa, seu tom era gélido. 4º Kazekage, qual o significado disto? Em resposta, Rasa soltou uma risada assustadora e estendeu a língua para lamber sua própria bochecha. As pupilas de Hiruzen se contraíram. Ele reconheceu essa ação muito bem. Enquanto Rasa descolava o rosto, revelando a verdade por baixo, uma voz rouca ecoou através da barreira. Mesmo agora, você não me reconheceu, sensei? Você realmente está ficando velho. O coração de Hiruzen afundou. Orochimaru. A revelação do lado de fora da barreira causou comoção na multidão. O quê? O Kazekage era Orochimaru disfarçado. Orochimaru.
O aluno do terceiro Hokage e antigo sucessor do título de Hokage, agora um ninja desonesto de rank S procurado. Ele está aqui para se vingar. Pakura-sama, isso significa que o verdadeiro Kazekage foi morto naquele dia? Maldito Orochimaru, não ouse machucar o terceiro Hokage. Hokage não pode cair aqui. Enquanto os cidadãos de Konoha rugiam de raiva, Orochimaru zombou. Ah, sensei, sua reputação entre os aldeões realmente o precede. Hiruzen, com a expressão sombria, perguntou, isso tudo faz parte do plano do Uchiha Mirai? Orochimaru assentiu casualmente. Está certo. O peso da realização atingiu Hiruzen com força. Mirai havia afirmado anteriormente que arruinaria a reputação de Hiruzen. Na época, Hiruzen havia descartado isso como uma ameaça vazia. Diferentemente de Danzo, Koharu ou Mura, Hiruzen passou décadas cultivando uma imagem de diligência e integridade entre o povo de Konoha. Tal fundação não ruiria com meros rumores. Mesmo que Mirai tenha manchado seu nome à força, Hiruzen acreditava que a verdade prevaleceria. Mas agora Mirai uniu forças com Orochimaru. Qualquer coisa que Orochimaru revelasse teria um peso totalmente diferente. Enquanto Hiruzen deliberava, a voz de Orochimaru, repleta de chakra, ecoou pela arena. Tenho certeza de que todos estão curiosos para saber por que arrisquei minha vida para confrontar meu antigo professor. A arena antes caótica ficou assustadoramente silenciosa enquanto todos os olhos se voltaram para Orochimaru. Satisfeito com a atenção, Orochimaru continuou. Hoje, compartilharei com vocês todos os 10 pecados capitais do terceiro Hokage. A multidão ficou incrédula. 10 pecados? O Hokage culpado de crimes? Impossível. Não tem como. Orochimaru deve estar mentindo. Isso está ficando interessante. Se Orochimaru está falando agora, deve ser algo significativo. Não dando a Hiruzen a chance de intervir, Orochimaru encheu sua voz de zombaria. Vamos, sensei, não seja tão precipitado. Pelo menos deixe-me terminar de falar. A expressão de Hiruzen endureceu. Orochimaru, você não vai escapar dessa vez. Um aluno nunca pode superar seu professor em uma luta individual. Orochimaru riu. Você está absolutamente certo, sensei. É por isso que eu nunca pretendi que isso fosse um contra um. Formando selos de mão, ele bateu as mãos no chão. Edo Tensei. Capítulo 175. Edo Tensei. A voz arrepiante de Orochimaru ecoou enquanto 2 caixões se erguiam lentamente do chão. Os caixões traziam os kanjis para primeiro e segundo. As pupilas de Hiruzen Sarutobi se contraíram bruscamente. Como Hokage que governou Konoha por décadas, ele entendeu completamente as implicações horríveis dessa técnica proibida. Orochimaru, como você ousa profanar nossos ancestrais? O que Orochimaru está planejando? Por que invocar 2 caixões? Não deveríamos ouvir os chamados 10 pecados do Hokage? Apresse-se. Edo Tensei? Nunca ouvi falar de tal jutsu antes. A multidão ficou perplexa com as ações de Orochimaru, mas um rosto se destacou em meio à confusão. O quarto Raikage de Komogakure. Sua expressão era sombria. Havia registros em Komogakure sobre Edo Tensei, um jutsu proibido que dizem ter sido desenvolvido pelo segundo Hokage, Tobirama Senju. Ele permitia a convocação dos mortos da vida após a morte para o mundo presente. Olhando para os kanjis nos caixões, acerrou os punhos e murmurou. Isso não pode estar acontecendo. Antes que ele pudesse terminar, as tampas do caixão caíram no chão com um estrondo, seguido pelo som de movimento. 2 figuras emergiram dos caixões, vestidas com armaduras vermelhas e azuis. A multidão ficou em silêncio, com os queixos caídos em choque, exceto Orochimaru e Uchiha Mirai. Quem são esses 2? Por que eles parecem tão familiares? É inconfundível. Eles são o primeiro Hokage, Hashirama Senju, e o segundo Hokage, Tobirama Senju. De jeito nenhum. Eles não deveriam estar mortos? Não é óbvio. É por isso que eles saíram de caixões. Basta olhar para a pedra do Hokage, é uma combinação perfeita. Enquanto a multidão comparava as figuras com as estátuas no rochedo do Hokage, eles perceberam que a semelhança era incrível. Isso é ruim. O terceiro Hokage está em perigo. Ele tem que enfrentar 3 oponentes de nível Kage sozinho. Vamos confiar no terceiro. Ele é o Hokage mais forte, afinal. Mesmo contra vários inimigos, ele pode não perder. Estamos prestes a testemunhar uma batalha entre o Hokage do passado e do presente? Isso é tão emocionante. Isso tem que ser um truque. Orochimaru deve estar blefando. Não tem como um jutsu tão aterrorizante existir. Se existir, como poderemos competir com Konoha no futuro? Invocar os mortos em batalha? Como lutaremos contra isso? Onoki Utsushikage de Vagakure soltou um longo suspiro. Aparências enganam, mas assinaturas de chakra não. Esses 2 são, sem dúvida, Hashirama e Tobirama. Como uma das poucas testemunhas vivas da era de Hashirama, Onoki falou com convicção. Eu nunca confundiria o chakra do homem que uma vez esteve ao lado de Uchiha Madara. Estranho. Onde é esse lugar? E por que eu acordei? A consciência de Hashirama retornou. Ele coçou a parte de trás da cabeça em confusão enquanto examinava os arredores. Tobirama ficou de braços cruzados, soltando um bufo frio. Este é o Edo Tensei, um jutsu que invoca os mortos da vida após a morte. Hashirama finalmente notou seu irmão e imediatamente apontou o dedo para ele com um tom acusatório. Mais um dos seus experimentos estranhos, hein? Eu disse para você parar com essas ideias malucas. Tobirama deu um breve aceno. Sim, eu criei esse jutsu, mas eu não invoquei você. Eu também sou uma vítima do Edo Tensei. O comportamento alegre de Hashirama vacilou. Espera, você quer dizer? A expressão de Tobirama ficou sombria.
você também faleceu. Antes que pudessem processar a revelação, uma voz os interrompeu atrás deles. Por favor, guarde a briga de família para depois. Fui eu quem convocou vocês dois. Tobirama se virou, estreitando os olhos para Orochimaru. Quem é você? E como você dominou meu jutsu? Orochimaru riu. O nome é Orochimaru. Eu já fui discípulo do terceiro Hokage. Era. Escolha interessante de palavras. Tobirama percebeu a implicação, olhando ao redor para avaliar a situação. Ao ver os rostos desconhecidos de shinobi de outras vilas, a carranca de Tobirama se aprofundou. Não me diga. Konoha foi conquistada por vilas rivais? Hashirama, mais despreocupado, acenou com a mão. Ei, Orochimaru, certo? Por que você nos invocou? Com um sorriso sinistro, Orochimaru respondeu, para matar o Hokage. Hashirama piscou, incrédulo, então se virou para Tobirama, exasperado. Viu? Eu disse para você não criar jutsus como esse. Não teria sido melhor focar em liberação de água? Silêncio! Tobirama gritou, silenciando seu irmão mais velho. Hashirama fez beicinho, visivelmente desanimado. A multidão, observando a dinâmica entre os irmãos, ficou chocada. Esse era realmente o lendário deus do shinobi. Sua personalidade era completamente inesperada. Tobirama suspirou, voltando sua atenção para Sarutobi. Hiruzen, é você? Sarutobi assentiu solenemente. Primeiro Hokage-sama, segundo Hokage-sama. Hashirama sorriu. Hiruzen, você virou Hokage? Você parece muito mais velho que nós, é difícil de acreditar. Tobirama, mais pragmático, murmurou. Parece que muitos anos se passaram. Hiruzen, explique o que está acontecendo. A voz de Sarutobi estava pesada. Orochimaru foi pego conduzindo experimentos humanos. Ele se tornou um ninja desonesto e agora busca vingança profanando nossa vila. Antes que Sarutobi pudesse terminar, Orochimaru interrompeu com um sorriso de escárnio. Vingança? Não, sensei, não reduza minhas ações a algo tão mesquinho. Se estamos falando de pecados, vamos começar com sua cumplicidade em encobrir meus experimentos. Capítulo 176. 10 pecados? Tobirama Senju franziu a testa, lançando um olhar de soslaio para Hiruzen Sarutobi. Numerosos pensamentos passaram por sua mente em um instante. Hashirama, no entanto, sentou-se de pernas cruzadas no chão com seu comportamento despreocupado de sempre. Tobirama, pensar demais não vai ajudar. Vamos ouvir do que se trata. Vendo o grupo se acalmar, Orochimaru voltou a falar. Sua voz permaneceu rouca, mas era clara e levada a todos os presentes. Eu já fui membro da Raiz, operando sob as ordens de Danzo Shimura. Devido ao meu status como discípulo do Hokage, não fui marcado com o selo de erradicação da língua amaldiçoada. Hashirama inclinou a cabeça em confusão. Orochimaru, de que técnica você está falando? E o que exatamente é essa raiz? Não é uma técnica, mas um jutsu de selamento, esclareceu Orochimaru. O selo de erradicação da língua amaldiçoada é usado para impedir que membros da Raiz vazem segredos. Quanto à raiz, Orochimaru soltou uma risada irônica. É uma organização estabelecida por Danzo Shimura com a aprovação tácita do meu professor. O propósito original da organização era atuar como as raízes de uma grande árvore, escondida nas sombras para lidar com tarefas indizíveis. Assassinar companheiros aldeões, executar secretamente ameaças percebidas. Cada membro da raiz era uma elite cuidadosamente selecionada. Uma vez introduzidos, eles eram submetidos à lavagem cerebral para se tornarem ferramentas irracionais que seguiam ordens incondicionalmente. Aqueles que falhavam no processo de seleção eram impiedosamente descartados como fracassados. Ouvindo isso, Hashirama não conseguiu conter sua fúria. Ele se levantou abruptamente, cerrando os punhos. Imperdoável. A vila deveria ser um santuário que protege seu povo. Como essas coisas podem acontecer aqui? Quando ele deu um passo à frente, a onda avassaladora de chakra e a força absoluta de sua presença causaram arrepios em todos na sala. Irmão, acalme-se, Tobirama pediu. Não libere seu chakra tão imprudentemente. Diante dessas palavras, Hashirama grunhiu e conteve sua aura. Orochimaru, continue. Orochimaru se recompôs com uma ponta de choque pairando em seu coração. O poder de Hashirama Senju era simplesmente monstruoso. Apesar dos avanços que ele havia feito no jutsu, a técnica só conseguia restaurar cerca de 60% da força original. Mesmo nesse estado diminuído, Hashirama era tão aterrorizante. Quão formidável ele era em seu auge. Orochimaru? A voz o tirou de seus pensamentos. Orochimaru continuou sob as ordens de Danzo Shimura, comecei a me aprofundar em experimentos humanos. Do cultivo de células à realização de transplantes humanos, os sujeitos evoluíram de prisioneiros condenados à morte e espiões para órfãos, civis e até shinobi. O que começou como uma pesquisa sobre liberação de madeira se expandiu para o estudo de Kekkei Genkai e várias técnicas secretas. Professor, não me diga que depois de décadas governando Konoha e consolidando todo o poder em suas mãos, você não sabia nada sobre esses experimentos. Sem sua aprovação tácita, Danzo nunca poderia ter adquirido equipamentos tão avançados e materiais raros para seus experimentos. Este é o primeiro pecado. Os shinobi comuns presentes ficaram pasmos de descrença, especialmente aqueles de Konoha. Eles nunca poderiam imaginar que seu reverenciado Hokage poderia ser cúmplice de tais atrocidades. Isso é ultrajante. Como o Lord Hokage pôde se rebaixar a tais ações? Quando o escândalo sobre Danzo Shimura estourou pela primeira vez, eu sempre me perguntei como um mero conselheiro poderia subjugar os grandes clãs e secretamente operar tantas instalações de experimentação humana.
Mas se o próprio Hokage estava envolvido, tudo faz sentido. Inacreditável. O Hokage não deveria nos proteger? Quanto mais comuns os shinobi, mais difícil era para eles engolirem essa realidade sombria. A maioria dos sujeitos experimentais provavelmente vinham de suas fileiras. Pela primeira vez, a imagem brilhante de Hiruzen Sarutobi como protetor benevolente de Konoha começou a rachar. Enquanto isso, o Raikage, Tsuchikage e outros permaneceram impassíveis. De seus pontos de vista, tais esquemas dificilmente eram surpreendentes. Dentro da barreira, a carranca de Tobirama se aprofundou. Ele não era contra experimentos humanos. Afinal, ele continuou experimentos em liberação de madeira após a morte de seu irmão em busca de poder. Mas usar aldeões como cobaias? Isso passou dos limites. Não importa o que acontecesse, o principal dever do Hokage era proteger a vila e seu povo. Percebendo o crescente desconforto, Hiruzen Sarutobi declarou em tom grave: tudo o que fiz foi pelo bem da vila. Se não buscássemos maior força, como Konoha poderia se defender dos inimigos à espreita por todos os lados? A voz de Orochimaru ficou fria. Isso nos leva ao seu segundo pecado. Alguém aqui ainda se lembra de Sakuma Taki? Orochimaru fez uma pausa, como se quisesse garantir que todos, especialmente Hashirama, Tobirama e os shinobi mais jovens, estivessem seguindo. Ele continuou: Sakuma Taki, com sua maestria inigualável de Kenjutsu, colocou medo nos corações dos shinobi de outras vilas. Suas façanhas lhe renderam o título de Presa Branca de Konoha, forçando outras vilas a emitir ordens para abandonar missões em vez de confrontá-lo. Mas no final, ele teve uma morte trágica, enredado pelos planos do Hokage e de Danzo Shimura. A voz de Hiruzen se elevou em raiva. Essa é uma acusação sem fundamento. Imperturbável, Orochimaru continuou. As conquistas de Sakuma Taki uma vez lhe renderam o direito de usar as vestes de meia manga do Hokage. Com o passar do tempo, os apelos para que ele se tornasse o próximo Hokage ficaram mais altos. Mais tarde, ele foi designado para uma missão secreta. Durante a missão, ele escolheu salvar um camarada ao custo de abandonar o objetivo. Mas ao retornar à aldeia, os detalhes de sua decisão se espalharam como fogo durante a noite. Todos o condenaram como uma desgraça por falhar na missão. Apesar do tumulto, a liderança da vila permaneceu em silêncio por dias. Um herói, outrora reverenciado por todos, foi reduzido a um pária da noite para o dia. Por fim, em desespero, Sakuma Taki tirou a própria vida. Orochimaru virou um olhar penetrante para Hiruzen. Deixe-me perguntar, professor. Essa missão era confidencial. Como os detalhes vazaram tão rápido? A expressão de Hiruzen escureceu. Fiquei profundamente triste com a morte de Sakumo, mas isso foi obra de Danzo. Orochimaru zombou. Você acredita nisso? Pelo que me lembro, naquela época somente você tinha autoridade para dar ordens a Sakuma Taki, o então comandante da Anbu. Se não fosse você, como Danzo poderia saber dos detalhes da missão? Além disso, o camarada que Sakumo salvou, que mais tarde se voltou contra ele, era do clã Sarutobi, não era? As perguntas implacáveis de Orochimaru deixaram Hiruzen sem palavras, enquanto a multidão explodiu em indignação. Capítulo 177. Essa é a verdade por trás do seu exídio de Sakumo todos esses anos atrás? Nunca pensei que o terceiro Hokage pudesse ser um monstro de duas caras. Pensando bem, a morte de Sakumo-sama pareceu suspeita. Quero dizer, aldeões atirando ovos podres e vegetais na porta dele, e a vila inteira agindo como se isso não estivesse acontecendo. Isso foi bizarro. Naquela época, eu sempre me perguntei por que alguém tão forte quanto Sakumo tiraria a própria vida. Honestamente, se fosse eu também não conseguiria. Vocês podem não saber disso, mas quando a notícia da morte de Sakumo se espalhou, nós, shinobi de vilas rivais, comemoramos o dia inteiro. Maldito seja, Sarutobi Hiruzen. Como você pôde fazer isso com a vila, conosco? Em meio ao coro crescente de indignação, Nohara Rin, e Kurenai e Might Guy instintivamente voltaram seus olhos para Kakashi Atake. Kakashi ficou em silêncio, com os punhos cerrados e a cabeça baixa. As memórias daquele tempo sombrio ressurgiram, sem serem convidadas. Ele era tão jovem então, varrido pela tempestade da opinião pública. Ele até discutiu ferozmente com seu pai, chamando-o de desgraça. Por anos, ele se convenceu de que a morte de Sakumo era meramente uma expiação por seu fracasso. Mas agora, então, tudo tinha sido uma conspiração? A influência de seu pai tinha sido percebida como uma ameaça ao governo do Hokage, e por isso, ele tinha sido lançado no inferno? Hiruzen, como você pôde? Repugnante. As ações de Hiruzen mancham o próprio título de Kage. Exatamente. Se ele se sentia ameaçado, deveria ter se esforçado mais para melhorar a si mesmo, não recorrido a esquemas tão desprezíveis. Não é de se espantar que tantos dos mais fortes de Konoha tenham abandonado a vila ou se tornado shinobi desonestos. Acontece que Sarutobi estava puxando as cordas o tempo todo. Vergonhoso. Noki e a concordaram com a cabeça, suas expressões cheias de desdém pelos métodos de Hiruzen. Como Kage, é preciso possuir a amplitude de mente para acomodar os outros. Sem ela, como uma vila poderia prosperar? No entanto, apesar do desprezo, havia um traço de inveja. Mesmo sob o governo de alguém como Sarutobi Hiruzen, Konoha conseguiu vencer as grandes guerras shinobi. Essa fundação e legado era algo a ser cobiçado. Uchiha Mirai observou a crescente dissidência com satisfação. Um leve sorriso surgiu no canto de seus lábios. Ele havia orquestrado tudo isso para esse exato momento. Claro, ele poderia facilmente esmagar os 4 anciões de Konoha com poder absoluto, mas onde estava a diversão nisso?
Por que os Uchiha, um dos clãs fundadores de Konoha, deveriam carregar para sempre o estigma da rebelião? Não, os Uchiha mereciam reivindicar o poder da vila de forma aberta e honrada. Além disso, se Sarutobi Hiruzen morresse, expor seus crimes depois não teria importância alguma. Matar um homem é fácil. Destruir sua reputação enquanto ele ainda respira? Isso é vingança de verdade. Sakumo foi só o começo. Jiraiya e Tsunade deixando a vila? É a mesma história. Sensei, se você tivesse sido mais tolerante com um talento como Sakumo, Konoha não teria que depender de experimentos humanos antiéticos para afastar seus inimigos. Não é? Perseguir o shinobi mais forte da vila, este é seu segundo crime. Sarutobi Hiruzen congelou como se tivesse mergulhado em um abismo gelado. O sorriso sardônico de Orochimaru só aprofundou seu desespero. Não importa o quão poderoso Sakumo fosse, ele sozinho não teria mudado nada, Hiruzen murmurou fracamente, balançando a cabeça como se negasse tudo. Claro que não, Orochimaru respondeu suavemente. Mas e se os clãs que você suprimiu, ou aniquilou completamente, tivessem se unido sob uma bandeira? O resultado teria sido diferente? Ele mudou seu olhar, olhando brevemente para Senju Hashirama e Senju Tobirama. Os dois Hokage pareciam confusos. Orochimaru, por que você está olhando para nós? Desembucha logo, Hashirama disse impacientemente. A voz de Orochimaru assumiu um tom ameaçador, porque o primeiro clã a cair foi o Senju. O que? O queixo de Hashirama caiu em descrença. Os Senju, aniquilados? Impossível. Eles eram o clã mais forte do mundo shinobi. Quem poderia tê-los destruído? E Sarutobi, discípulo de Tobirama, nunca se voltaria contra eles, não é mesmo? Tobirama franziu a testa profundamente. Orochimaru, durante meu mandato, implementei uma política encorajando os Senju a se integrarem com o resto de Konoha. Você está se referindo a isso? Orochimaru balançou a cabeça. Se fosse só sobre perder o sobrenome, eu não teria tocado no assunto. O clã Senju não existe mais. Tobirama se levantou de um salto. Explique-se. Orochimaru começou a contar. Após sua morte, Hiruzen Sarutobi assumiu o poder. Para consolidar seu governo, ele começou a mirar nos clãs de Konoha. O primeiro e mais significativo foi o Senju. Muitos Senju, tendo abandonado seus sobrenomes, foram espalhados pela vila como civis. Ainda assim, a influência do clã permaneceu forte, com membros ocupando posições-chave. Para eliminar essa ameaça, Hiruzen explorou suas políticas e enviou o Senju para as linhas de frente em todas as guerras. Com o tempo, as baixas aumentaram. Até mesmo os Senju mais leais ficaram cansados, desejando apenas descansar. Mas divididos e sem liderança, eles não tiveram escolha a não ser seguir as ordens do Hokage. No final, os números dos Senju diminuíram até quase a extinção. Os poucos sobreviventes que se agarraram à vida nunca falaram de sua herança, e dentro de algumas gerações, seus descendentes esqueceram suas origens completamente. Sem nome, sem tradições e com sua linhagem diluída por casamentos com outros clãs, os Senju se tornaram nada mais que história. Orochimaru fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras penetrar. E não foram apenas os Senju. Os Uchiha enfrentaram a mesma repressão. Movidos para os arredores da vila, excluídos de posições de poder e enviados para as linhas de frente da Vila da Névoa durante a Terceira Guerra Shinobi, onde sua liberação de fogo e Sharingan foram combatidos pela liberação de água e técnicas de névoa oculta da névoa. Qualquer um com conhecimento básico poderia ver o absurdo daquela decisão. O que você estava realmente pensando, Hiruzen? Hiruzen não teve chance de responder enquanto Orochimaru continuava. Os Iga, os Aburame, os Kurama, todos enfrentaram vários graus de supressão. Clãs outrora prósperos, agora sombras de seus antigos eus. Se esses clãs tivessem permanecido no auge, como Konoha poderia ter temido a invasão de aldeias rivais? As palavras de Orochimaru deixaram a sala em um silêncio atordoado. Os shinobi de Konoha refletiram, seus corações afundando ao perceberem quanto poder sua vila havia desperdiçado. Enquanto isso, os shinobi de vilas rivais ficaram impressionados com a ironia. O clã mais forte do mundo shinobi, reduzido a nada não pelas forças inimigas, mas pela traição dos seus próprios. Todos os olhos se voltaram para Hashirama e Tobirama. Como fundadores de Konoha e antigos líderes do Senju, o que eles diriam sobre essa revelação? Capítulo 178. Suspirar. Embora Senju Hashirama tivesse transcendido as fronteiras do clã em sua visão, ele não pôde deixar de sentir uma profunda sensação de melancolia ao ouvir sobre o destino do clã Senju. Ele olhou para Sarutobi Hiruzen, o antigo discípulo que costumava segui-los como um macaquinho ansioso. Era difícil acreditar que o garoto tinha crescido para cometer tais atos. Senju Tobirama, no entanto, estava bem menos contido. Ele olhou para Hiruzen com fúria visível. Macaco, você fez bem, Tobirama disse friamente. Muito bem mesmo. Você realmente se superou. Na defensiva, Hiruzen respondeu. Tudo o que fiz foi pela vila. Uma vez que os clãs ninjas se tornam muito poderosos, eles se tornam impossíveis de controlar, Hiruzen continuou. Para o bem da estabilidade da vila, essas medidas eram necessárias. Fosse o clã Senju ou o clã Uchiha, suprimir clãs poderosos era essencial para o futuro de Konoha. Ele olhou ao redor, como se buscasse apoio. O primeiro Hokage não tomou medidas semelhantes durante seu tempo? Tobirama ainda não havia respondido, mas Orochimaru riu ironicamente. Se suprimir clãs é pelo bem da vila, então me diga isso. Por que é que, durante seu mandato, enquanto outros clãs foram implacavelmente reprimidos, o clã Sarutobi prosperou? Os olhos dourados de Orochimaru se estreitaram. O segundo Hokage começou suprimindo seu próprio clã.
Mas sob sua liderança Hiruzen, seu clã se tornou nada menos que parasitas se alimentando de Konoha. Com um sorriso irônico Orochimaru proferiu seu julgamento. Perseguir clãs e oprimir os inocentes. Esse é seu terceiro crime. Os lábios de Hiruzen se separaram, mas nenhuma defesa veio. Orochimaru pressionou impiedosamente. Expropriando riquezas, confiscando propriedades. Junto com Danzo, Omura e Koharu, você consolidou os recursos de inúmeros clãs para seu próprio benefício. Este é seu quarto crime. Abandonar aliados, quebrar promessas, deixar a terra dos redemoinhos para sua destruição, cortando assim os laços de Konoha com seu maior apoiador. Este é seu quinto crime. Os olhos de Hashirama se arregalaram em choque. A terra dos redemoinhos, destruída? Como tanta coisa pode ter mudado depois de sua morte? A expressão de Tobirama escureceu quando ele se virou para Hiruzen. Como eu criei um idiota desses? Tentando imitar os métodos de Tobirama, mas sem sua previsão, as decisões de Hiruzen enfraqueceram Konoha em vez de fortalecê-la. As mãos de Tobirama se fecharam em seus lados. Se não fosse pelo Edo Tensei o restringindo, ele teria esbofeteado Hiruzen até deixá-lo inconsciente. A terra dos redemoinhos era aliada firme de Konoha, ligada ao Senju por casamento desde a era dos estados combatentes. Como você pôde deixá-la cair, seu idiota? Ignorando a tensão crescente, Orochimaru continuou. Depois de vencer a Guerra Mundial Shinobi, você mostrou clemência para outras vilas em vez de garantir os despojos legítimos de Konoha. Um vencedor implorando por paz, que vergonha. Sua brandura para com ameaças externas é seu sexto crime. Do lado de fora da barreira, os Shinobi de Konoha reunidos ficaram atordoados. Eles lutaram bravamente nas guerras, sacrificando suas vidas e famílias pela sobrevivência de Konoha. No entanto, os despojos de suas vitórias duramente conquistadas foram desperdiçados. Esse bastardo Sarutobi, ele ao menos valoriza os sacrifícios dos nossos camaradas? Não é de se espantar que os detalhes da negociação tenham sido mantidos em segredo. Ele nos vendeu para as outras vilas. Imperdoável. Nós vencemos a guerra. Como Hokage pôde rastejar diante dos perdedores? Agora que penso nisso, poderia Sarutobi Hiruzen ser um espião plantado por outra vila para destruir Konoha por dentro? As acusações de Orochimaru haviam destruído completamente a reputação de Hiruzen. Os shinobi ao redor da barreira já estavam começando a murmurar entre si, seus olhares em direção ao antigo Hokage se tornando cada vez mais hostis. Sorrindo levemente, Orochimaru examinou a multidão antes de continuar. E então a Navaki Senju. O tom de Orochimaru ficou sombrio. Navaki, com sua vitalidade notável e sonho de se tornar Hokage, morreu durante a Segunda Guerra Mundial Shinobi. Eu era seu professor e o mantive perto de mim. No entanto, no momento em que ele saiu da minha vista, ele foi vítima de uma armadilha de marcação explosiva. Pausando, a voz de Orochimaru se aprofundou. O inimigo parecia estranhamente preparado, mirando a vitalidade excepcional de Navaki ao estripá-lo completamente. Nem Tsunade conseguiu salvá-lo. Na época, eu não entendia por que alguém iria tão longe por um mero genin que havia abandonado o nome Senju. Mas então, o clã Senju desapareceu completamente. Hiruzen não conseguiu mais se segurar. Você está falando bobagens. Orochimaru zombou. Se a morte de Navaki foi uma coincidência, então o que dizer de Dankato? Também eviscerado. Também com Tsunade por perto, mas incapaz de salvá-lo. Depois de perder Navaki e Dan, Tsunade deixou a vila, e Jiraiya escolheu vagar pelo mundo. Todo mundo sabe o porquê no fundo. Este é seu sétimo crime. A voz de Orochimaru ficou mais aguda. E não vamos esquecer, durante a resistência final do segundo Hokage, você, seu guarda-costas, o abandonou para salvar sua própria pele. Este é seu oitavo crime. Finalmente encontrando sua voz, Hiruzen gritou de volta. Eu estava pronto para segurar a linha. Foi Tobirama Sensei quem escolheu se sacrificar pela próxima geração. Essa é a vontade do fogo. A risada de Orochimaru era fria. Você é rápido em se justificar, mas abandonar seu Hokage para morrer é imperdoável. Além disso, Orochimaru acenou com a mão teatralmente. O que exatamente é essa vontade de fogo da qual você fala, Hiruzen? Hiruzen se endireitou. Onde as folhas dançam, o fogo queima. A sombra do fogo ilumina a vila, nutrindo novas folhas para brotar. Orochimaru bateu palmas zombeteiramente. Que poético. E hipócrita. Você prega sobre proteger a próxima geração enquanto fica sentado sem fazer nada na vila, enviando o jovem shinobi para morrer em seu lugar. Enquanto a juventude de Konoha pereceu, você e seus comparsas ficaram em segurança para trás. Outros Kage lideraram suas forças no campo de batalha, ganhando seu respeito por meio de sangue e sacrifício. Você, Hiruzen, não passa de um covarde se escondendo atrás de palavras vazias. Tal hipocrisia e covardia é seu nono crime. Capítulo 179. A acusação retumbante provocou um silêncio mortal na arena lotada de milhares de pessoas. Demorou um bom tempo até que alguém reagisse. O que Orochimaru disse realmente faz sentido. Acho que nunca ouvi falar do terceiro Hokage indo para o campo de batalha, alguém murmurou. Como guardas do Hokage, eles não deram suas vidas para protegê-lo. E como Hokage, ele ficou na parte mais segura da vila. No entanto, todos os dias, ele pregava sobre a vontade do fogo. Agora que penso nisso, é ridículo. Eu costumava pensar que o terceiro Hokage era o melhor Hokage do mundo. Acontece que era tudo uma encenação.
É nojento. Hiruzen Sarutobi não passa de um hipócrita, um homem mesquinho que se coloca em posição moral elevada, apontando o dedo para os outros. Os shinobi de Konoha irromperam em vaias furiosas, lançando maldições a Sarutobi. Depois de aprender tantas verdades obscuras, a imagem gloriosa que ele havia construído ao longo dos anos desmoronou completamente. Quanto maior a subida, mais dura a queda. Aos olhos do povo de Konoha, Sarutobi passou de um Hokage reverenciado a uma figura desprezada, semelhante a um rato que todos queriam pisotear. Shinobi de outras vilas, tendo ouvido as revelações, não conseguiram deixar de sentir uma pontada de pena pelo povo de Konoha. Servir tão lealmente a um homem assim é realmente lamentável. De fato, eu já invejei o Shinobi de Konoha por seu ambiente ideal. Agora, estou simplesmente horrorizado. Hahaha, afinal, quem iria querer se tornar cobaia dos experimentos de sua própria aldeia? Em meio às vaias e escárnios, o desdém brilhou nos rostos do quarto Raikage e do terceiro Tsuchikage. Orochimaru tinha razão. Cada Kage presente havia conquistado seu título por meio de sangue e batalha. No entanto, Sarutobi, ele havia permanecido na segurança de Konoha, nunca pisando no campo de batalha. Se não fosse pela forte fundação de Konoha, alguém como Sarutobi poderia tê-los derrotado nas grandes guerras ninja? Um homem tão covarde e mesquinho que venceu 2 guerras apenas para se gabar descaradamente de ser o Hokage mais forte. Forte? Bobagem. Onoki e os outros há muito tempo estavam incomodados com o autoelogio de Sarutobi. Mas sendo rivais derrotados de Konoha, eles não tinham motivos para discutir. Agora que sua verdadeira natureza estava exposta, eles finalmente se sentiam justificados. Dentro da barreira, Orochimaru observou a reação da multidão e levantou uma sobrancelha para Sarutobi. Sensei, olhe para eles. Eles preferem ver você morto. A raiva de Sarutobi explodiu, seus olhos se encheram de ódio. Ele nunca imaginou que a imagem que ele havia mantido meticulosamente durante sua vida iria se despedaçar tão completamente em tão pouco tempo. A maneira como os aldeões o encaravam. Mesmo alguém tão experiente quanto Sarutobi não conseguia deixar de sentir pânico. A morte em si não era assustadora. O que o aterrorizava era morrer em meio às maldições venenosas das pessoas que ele uma vez liderou. E a julgar pelo estado atual das coisas, mesmo na morte, ele pode não encontrar paz. A raiva dos aldeões provavelmente os levaria a profanar seu cadáver. Mas Orochimaru não terminou. Sob as ordens de Mirai, Orochimaru foi instruído a orquestrar a queda de Sarutobi meticulosamente. Esta não seria uma conclusão comum. Com um sorriso irônico, Orochimaru bateu palmas. A barreira que o cercava, a formação das 4 chamas violetas, se dissipou. Sarutobi e Orochimaru ficaram expostos diante de toda a vila. Estranhamente, ninguém se moveu para resgatar seu Hokage. Suspiro. O suspiro de Hashirama ecoou fracamente. Embora as ações de Sarutobi fossem contrárias aos seus ideais, ver seu antigo subordinado cair tanto o encheu de tristeza. Tobirama cerrou os punhos com força, sua raiva fervendo. Ensinar um aluno como Sarutobi era uma mancha em seu legado. Sarutobi sabia que estava acabado. A remoção da barreira simbolizava a perda de seu último resquício de dignidade. Quando a barreira foi erguida, ele ainda podia dizer a si mesmo que ninguém poderia salvá-lo por causa dela. Mas agora, todos permaneceram parados, indiferentes, sem vontade de agir. Apertando o peito em agonia, Sarutobi entendeu que daquele dia em diante, seu nome seria gravado no pilar da vergonha de Konoha. Enquanto isso, os outros Kages trocaram olhares sombrios. Se algum deles enfrentasse tal destino, a morte seria uma misericórdia. Não, até a morte seria tarde demais. Um Kage levado a tal desgraça, era melhor nunca ter nascido. Os olhos vazios de Sarutobi refletiam um homem envelhecido décadas em meros momentos. De repente seu olhar se fixou em uma figura familiar abaixo, Uchiha Mirai observando-o friamente. Uchiha Mirai, isso é tudo obra sua. Sarutobi gritou. Você e Orochimaru conspiraram contra mim. Embora derrotado, ele estava determinado a arrastar Mirai consigo. A explosão de Sarutobi desviou o foco da multidão para Mirai. Mirai zombou. Conspirar? Você quer dizer que ele revelou seus crimes? Os moradores voltaram sua raiva para Sarutobi. Calhe a boca. Não calunie Mirai-sama. Mirai-sama salvou esta vila. Como você ousa? No momento em que Orochimaru agiu, Mirai-sama correu para nos proteger. Diferente de você, ele é honrado. A raiva do povo atingiu um pico febril. Se Sarutobi tivesse tentado isso antes, ele poderia ter semeado dúvidas. Mas agora, era risível. Para eles, Mirai era um herói, um homem que salvou Konoha durante as guerras, reformou a força policial e defendeu a igualdade para os shinobi civis. Com as realizações de Mirai, como ele poderia se aliar a alguém como Orochimaru? Sarutobi olhou fixamente incrédulo. Ele já havia sido o líder celebrado, enquanto os Uchiha eram rejeitados. Agora, os papéis estavam invertidos. Ele era o pária, e Mirai era campeã do povo. Por quê? Porque os Uchiha. Capítulo 180. Vendo Hiruzen distorcer a verdade para jogar a culpa em Mirai, um brilho de frieza brilhou nos olhos de Orochimaru. Embora a resposta de Hiruzen não tenha tido impacto tangível, ela enfureceu Orochimaru mesmo assim. Mirai-kun é aquele a quem prometi minha lealdade eterna, pensou Orochimaru. Não tolerarei que ninguém o desrespeite. Com esse pensamento, Orochimaru formou um selo de mão. Os corpos reanimados de Hashirama e Tobirama se movimentaram. Sensei, disse Orochimaru em tom de zombaria, você não sempre teve orgulho de ser chamado de o Hokage mais forte da história? Hoje, eu lhe darei uma chance de provar isso.
Se você puder derrotar ao menos um dos primeiros ou segundos Hokage, eu pouparei sua vida. A testa de Hiruzen franziu profundamente com as palavras de Orochimaru. Ninguém sabia melhor do que ele o quão poderosos esses dois lendários Hokages foram em vida. No entanto, tendo se gabado de sua força por anos, Hiruzen não tinha dado a si mesmo nenhuma rota de fuga. Naquela época, reivindicar o título de Hokage mais forte parecia inofensivo o suficiente, ele nunca imaginou que tal situação surgiria. Mas ele não estava muito preocupado. Ele era bem versado no Edo Tensei e sabia que os reanimados não conseguiam exercer todo o seu poder. Nesse estado limitado, talvez ele tivesse uma chance contra o primeiro ou segundo Hokage. A mente de Hiruzen disparou antes que ele finalmente respondesse com uma voz profunda. Orochimaru, hoje eu vou te mostrar o verdadeiro poder do Hokage mais forte. Embora sua reputação já estivesse manchada, salvar um resquício de dignidade parecia valer a pena. Enquanto Hiruzen demonstrava sua confiança, os espectadores ao redor trocavam olhares curiosos. Durante décadas, desde a morte de Tobirama, Hiruzen nunca demonstrou sua destreza em combate. Poderia ser que Hiruzen Sarutobi fosse realmente tão poderoso quanto ele afirmava? Dentro da barreira sob o controle de Orochimaru, Tobirama deu um passo à frente, encarando Hiruzen. Hiruzen disse Tobirama com desdém, nunca imaginei que você chegaria a um ponto tão baixo depois da minha morte. O Hokage mais forte? Não me faça rir. Este corpo só pode utilizar 60% da minha força total, ele continuou em voz alta, garantindo que a multidão ao redor o ouvisse. Vamos ver do que você é capaz. Ficou claro que Tobirama havia perdido todo o respeito por seu antigo aluno. O coração de Hiruzen disparou, mas sem saída, ele cerrou os dentes. Segundo Hokage, perdoe minha ofensa. Estilo de fogo, bomba de chamas de dragão. Hiruzen rapidamente formou selos, enviando um dragão de fogo flamejante em direção a Tobirama. Imperturbável, Tobirama respondeu com alguns selos de mão rápidos. Estilo água, muro de água. Uma enorme parede de água se materializou, extinguindo o dragão de fogo sem esforço. Sem parar, Tobirama teceu outra série de selos. Estilo aquático, ótima técnica de cachoeira. Ondas enormes surgiram, enchendo a formação dos 4 Yang vermelhos que o Uchiha Mirai havia criado prontamente com um lampejo de clones de sombra. Formação dos 4 Yang vermelhos. Mirai havia selado a área, poupando os espectadores das águas avassaladoras da enchente. A elevação da água, agora com vários metros de profundidade, deixou os espectadores visivelmente abalados. Felizmente Mirai-sama agiu rápido, alguém murmurou. Caso contrário, esse nível de estilo aquático teria sido devastador. Dentro da barreira, Hiruzen ficou completamente atordoado. Como Tobirama conseguiu usar técnicas tão poderosas, mesmo sendo uma invocação do Edo Tensei? Enquanto isso, Tobirama franziu a testa, insatisfeito. A força deste corpo é tão limitada. Ele murmurou. Não importa, ele disse, suas mãos se movendo rapidamente. Se poder bruto não for o suficiente, eu vencerei com números absolutos. Estilo aquático, bala de dragão aquático. Enquanto o enorme dragão aquático avançava, Hiruzen rapidamente formou selos. Estilo terra, muro de terra. Uma barreira espessa de terra se erguia do chão, protegendo. Mas Tobirama apenas zombou. Estilo água, onda cortante de água. Um jato de água de alta pressão cortou a parede de terra como se fosse papel. O que se seguiu foi um ataque implacável de técnicas do estilo água. Estilo aquático, trombeta aquática. Estilo água, chicote de água. Liberação de água, torrente dilacerante. Liberação de água, lâmina de água dura do redemoinho. Cada técnica foi lançada em rápida sucessão, sobrepujando Hiruzen. As inovações de Tobirama em selos de mão permitiram que ele executasse jutsus com velocidade espantosa. Hiruzen mal teve tempo de reagir, muito menos contra-atacar. Encurralado, Hiruzen só conseguiu se esquivar, machucado e sem fôlego. Os espectadores não puderam deixar de comentar. Uau, ele está invocando água do nada. Ele não deveria ser chamado de Mizukage em vez de Hokage? O segundo Hokage é incrível. Ele é um verdadeiro mestre do estilo água. E Hiruzen, esse é o Hokage mais forte? Ele está sendo espancado. Olha ele pulando por aí, hahaha. Enquanto os shinobi comuns zombavam, os Kage entre os espectadores tinham expressões graves. Os reanimados podem exercer um poder tão imenso, murmurou Tsuchikage. Este Edo Tensei é muito perigoso. Dentro da barreira, Tobirama finalmente parou zombando. Hiruzen, fugir é tudo o que você faz. Aproveitando o momento, Hiruzen mordeu o dedo, invocando Ema. Transformando Ema no cajado adamantino, Hiruzen respirou fundo. Isso tudo faz parte da minha estratégia, ele declarou fracamente. Tobirama não conseguiu conter a risada. Uma estratégia? Ele perguntou incrédulo. O que para me exaurir? Você percebe que esse corpo Edo Tensei tem chakra infinito, certo? Sem esperar por uma resposta, Tobirama dissipou a água ao redor. Jutsu do clone das sombras. 2 clones apareceram, correndo e espalhando etiquetas explosivas pelo campo de batalha. Antes que Hiruzen pudesse decifrar sua intenção, Tobirama bateu palmas. Genjutsu, técnica do portador da escuridão. A visão de Hiruzen foi engolida pela escuridão. No vazio, a voz de Tobirama ecoou. Hiruzen, é melhor você me mostrar essa suposta força do Hokage mais forte. Caso contrário, isso acabará rápido demais.